Eu aqui de novo. Vamos tentar chamar de novo. Em nome de Jesus. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Vamos lá. Novamente, 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 novamente. Vamos lá, já chegaram Mari Cristina, Cantinho entrou aí, Carol. Vou testar de novo, gente. Em nome de Jesus vai dar certo. Vamos embora. Olá, querida, tudo bom? Em nome de Jesus, já pega. Vamos embora. Não tá. Não vai, gente. Infelizmente o Cantinho Espírita não tá. Eu não tô conseguindo convidar. Eu acho que é a atualização mesmo do Instagram dela, do celular dela. Pois é, eu acho que é o seu Instagram. Porque o meu tá atualizado, o meu Instagram tá atualizado. Eu consigo convidar. Entendeu? Eu consigo convidar. Ok. Eu lhe espero, querida. Eu vou começando aqui, tá? Vou dar os recados aqui, eu aguardo, tá? Tem problema nenhum, não. Tenta atualizar aí, tenta fazer algo. Se não der certo, a gente vamos embora. Eu vou começando aqui. Felinas da Marley, seja bem-vinda. Ana Paula, Marina, Nairim. O Cantinho Espírita, a gente tá tendo um probleminha aqui pra chamar. Eu acho que é o Instagram dela, de Sabrina. Porque o Instagram diz que o perfil não está atualizado na nova versão do Instagram. Né, atualizada. Aí ela vai tentar. Ela me mandou uma mensagem aqui agora dizendo que está atualizando já, tá? Vamos esperar por ela. Vamos. Ó, quem chegou agora não me conhece, meu nome é Bárbara. Eu tô lendo esse livro aqui, Mestre de Amor, Joana de Ângeles. E a gente já tá no capítulo 27. E hoje vamos falar de espíritos atormentados, que somos nós, né? Vamos esperar aí ela entrar de novo. Avisar aqui que atualizou, né? Infinite Shop Oficial. Seja bem-vindo. Agora tá aparecendo. Em nome de Jesus. O Wilton, seja bem-vindo, querido. Agora ela vai. Em nome de Jesus, ela vai entrar. Ai, eu disse. Agora! Não ia sair hoje. Tô dizendo. Tem tentado todas as formas ali. Não Mas acontece. adianta. Acontece, é o Instagram, quando não tá atualizado, ó. Teve uma vez que eu tive um celular que não atualizava nada, eu não tava por fora dessas coisas de atualização. O celular ficou todo daquele jeito, né? Aí não acabou estragando todo, enfim. Não Infelizmente a gente adianta precisa. que a gente é mais insistente, entendeu? A gente tem que assistir, tem que sair. Ai, ufa. E Tá. vamos começar, o que importa é começar, não é? Não importa a hora. E aí, você está bem hoje? Eu estou muito bem. Melhor agora. Que saudade que eu tava de fazer live. Inclusive, muito obrigada, viu, Bárbara, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Espero que a gente possa ter esse bate-papo de forma bem leve, né, de forma bem Vai. esclarecedora, consoladora, como é Vai a ser nossa muito. doutrina. A mensagem de hoje está muito boa. Muito boa mesmo. É algo que a gente Verdade. enxerga de fora, mas a gente está incluído também. Né? Exatamente. Então, se apresente aí, Exatamente. querida. Bom, gente, boa noite já, né, a todos. Eu me chamo Sabrina. Eu sou uma das administradoras aqui do Cantinho Espírita. Eu moro em Macapá, Amapá, tenho 24 anos, bem Não parece? nenenzinha. E eu Bem tenho vinte e nenenzinha. sete e ninguém acredita. Sério? Não parece, mana. Não parece. Ainda Vamos bem, embora. né? Quando nós formos mais velhas, assim, a gente vai parecer sempre novinha. Mas sim, gente. Enfim,
É isso, basicamente. E como eu disse para a Bárbara, né, espero que hoje a gente possa aproveitar bem esse bate-papo, que vocês possam sentir a vontade para participar com a gente aí, comentando, enfim, falando quais as visões, as interpretações que vocês têm dessa mensagem, e também contribuindo aqui com a Com live. certeza, pode participar, gente. Porque a live aqui não é só minha, é de Sabrina também, é de todo mundo que entra aqui, porque todo mundo aprende, né? Exatamente. Vamos dar boa noite para o João Carlos que chegou aí. Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal que chegou. Cadê? Eu tive que reiniciar a live, gente, mas é assim mesmo. Wilton, Dani, seja bem-vinda. Priscila, Sonho Vegano, Aline, Lilian, Leila, Alberto, seja bem-vinda. Souza, Joyce, é isso mesmo, Joyce, Rinaldo, Van, Cabral, Ciro Cabral, cadê? Fidalgo, Taína, acho que é Taína, acho que é isso mesmo. Seja bem-vinda. Cadê? Fábia, Norma, João Carlos, nosso querido amigo que está sempre com a gente. Kleber, Valé, Arthur, pronto. Arthur, seja bem-vindo. Desculpa, gente. Sou Crife, é o que está escrito aqui. Seja bem-vindo. Marina também é nosso companheiro aí, está acompanhando as lives. Afonso, chefe Dionete Cardoso, Maria Regina, Marcos, Amanda. Eita, o pessoal tá chegando, graças a Deus. Muito obrigado, gente. Oscar, né? Gusto, acho que é Gustavo, eu acho. Ludmila e Fabiana. Laura, sejam todos bem-vindos. A galera boa aí chegou, vamos embora estudar. E aí você quer fazer uma prece para começar, já que começou turbulento, é bom fazer, não é? Porque para sair tranquilo, né? É uma intuição que eu recebi aqui, é bom, vamos fazer. Quer fazer a prece? Faço sim, gente. Pronto, então, vamos lá. Então vamos, antes de começar essa nossa conversa, esse nosso diálogo, acalmar os nossos corações, acerenar os nossos pensamentos. E conforme a gente vai sentindo essa energia amorosa, essa energia salutar que está nos rodeando, que a gente possa levar os nossos pensamentos ao Pai maior, ao nosso Pai, agradecendo a oportunidade que temos hoje de estarmos aqui fazendo essa live, refletindo sobre essa mensagem de Joana, sobre os espíritos atormentados, que a gente possa compreender o que ela quis nos ensinar através dessa mensagem, sempre tendo esse olhar consolador, esse olhar esclarecedor que a doutrina espírita nos traz. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos acompanha hoje e que ela possa permanecer com a gente sempre. Que assim seja. Que seja. Vamos começar que a gente não é um bom marinheiro se o mar não tiver calmo, tem que estar agitado, né? Como diz Marlon. Meu esposo chegou aqui, graças a Deus, na paz de Deus. Esse menino é engraçado. Aí vamos começar. Quer começar a ler? Ou eu começo? Pode começar, se você quiser. Vamos lá, vamos começar. Espíritos atormentados, capítulo 27. Prosseguem como se estivessem emanados à aflição que os retinha na carne. Guardam caratonhas atormentadas, refletindo angústias superlativas. Comprazem-se enseguecidos, dominados por prazeres irreais, semiloucos. Conservam fascínio as moedas reluzentes ou as notas acumuladas, penetrando as mãos em vasa fétida, que confundem com o outro imaginário. Afirmam-se condutores do pensamento, afligindo mentes incautas em demorados processos de hipnose, minando a organização física e psíquica dos semelhantes encarnados. Vou dar uma paradinha aqui, que aqui fala dos nossos irmãos que desencarnaram. A gente também se encontra nesse bolo aí, porque aqui fala da situação psíquica do espírito, a situação energética dele, o que ele fez daqui e as consequências, né, espirituais
do que eles fizeram aqui, no plano espiritual. Alguns se deixaram levar muito pelo dinheiro, pelas coisas materiais, né? Alguma coisa material, uma ferramenta material não é algo ruim. O problema foi o mau uso do dinheiro. Se deixou levar pelos vícios materiais e os vícios morais, que é o quê? É egoísmo, é vaidade, é aquele ódio, né? E o dinheiro também. O dinheiro é uma ferramenta para se usar para benefício, mas infelizmente a gente usa, até a internet também é um meio, mas a gente às vezes faz esse desequilíbrio, né, no uso do dinheiro, às vezes vai até outros meios que são de fuga, por exemplo, às vezes faz compras, muitas compras, ou então usa drogas, né? Excesso de drogas também, lícitas e ilícitas também, porque a gente tem a mania, às vezes as pessoas têm a mania de tomar os remédios um pouco em excesso, mas a gente tem que usar assim numa necessidade extrema mesmo, de necessidade. Infelizmente a gente toma, né? Tem esses excessos ilícitos e tem os ilícitos também, porque acaba com o organismo e quando acaba com o organismo, o espírito da gente já está doente já. Então essas são as consequências espirituais quando a gente vai para o outro lado, né? Exatamente, mano. E tem uma palavra que a Joana usa aqui, que eu até destaquei, que é enceguecidos. Porque a gente pode compreender de que forma esses espíritos chegaram nessa situação, nessa condição de atormentados. Eles estão cegos, né? Eles estão ali mergulhados naquela sombra que eles mesmos criaram para ele através disso que tu tá falando, que é a matéria. Tudo ali vai se resumir à matéria, essas causas. Pode ser, como tu tá falando, né? O dinheiro, a questão das drogas, a questão, enfim, dos bens materiais, que eles estão ali cegos em volta daquilo. E a Joana até fala que é como se formassem, né, nuvens de horror. Então, eles estão naquela escuridão, eles não deixam que a luz chegue até eles, eles não conseguem nem enxergar a possibilidade de haver essa luz. E isso acaba os cegando. E isso que tu tá falando com relação ao dinheiro, com relação ao uso, a gente tem inclusive lá no Evangelho, no capítulo 16, que é não se pode servir a Deus e a Mamon. Sim. Que tem lá no item 7 a questão do quão difícil é também, e muito mais às vezes do que a miséria, a riqueza, né? Porque ela nos fascina. É muito fácil a gente se deixar levar pelas questões materiais, botar essas questões materiais acima das espirituais por conta da nossa condição evolutiva nesse momento. Então é muito fácil a gente se deixar levar por isso. Mas tem uma mensagem do André Luiz, que eu até trouxe aqui o início dela, lá no livro Marcas do Caminho, que ele diz o seguinte, gente, só um trechinho mesmo. Não existe mal em possuir o dinheiro. O mal decorre da invigilância quando permitimos na terra que o dinheiro nos possua. A fortuna é responsabilidade e a moeda é instrumento. Então a gente pode sim e deve usar todos esses recursos que a gente tem à nossa disposição para o bem. Saber que, por mais que seja muito mais difícil a gente dar aquela segurada, não se deixar levar pelo dinheiro, a gente tem sim a condição de nos manter em equilíbrio, usar todos esses recursos para o bem. Então, observar o que eu posso fazer com aquele, não só o dinheiro extra que eu tenho, mas também aquele tempo mais livre que eu tenho, o que eu posso fazer de bem. Todos os recursos que a gente tem, a gente pode usar para o bem. Eu queria só fazer uma pausa aqui rapidinho para mandar um beijo para a Aninha, que está aqui nos assistindo também, a criadora do Cantinho Espírita, que está falando aqui. Coloca ela para fazer mais live, que ela só me enrola. Vou chamar, não se preocupe não. Se tem encontro aí de novo, ó, vou chamar de novo. Aqui. Um beijo, Aninha. Te amo. Mas sim. Não se preocupe não. Vou chamar. Sim, então, aí sim, acho que a gente pode continuar a leitura. Pode continuar. Eu parei no conservam as expressões. Tá, deixa eu me localizar aqui. As expressões. Tá. Conserva as expressões de luxúria perseguindo miragens da própria sandice, né? Aprisionam-se as opiniões pessoais, apaixonados e vencidos por cadeiras mentais de difícil remoção. Demoram-se vinculados aos pútridos despojos carnais, longe do discernimento. Aventuram-se em empresas cruéis,
alimentando tristes ideais de vingança ou triste. Asseveram-se espoliados dos bens terrenos, jugulados a ódios infernais. Acreditam-se traídos pela fidelidade dos que ficaram na carne, convertendo-se em algozes impiedosos. Enlouquecidos, formam bandos de delinquentes como nuvens de horror, semeando inquietações sem nome e desequilíbrio sem conto. Gente, essa questão que ela fala aqui nos remonta à questão da sintonia, né? Então, eles conseguem afligir, eles conseguem atormentar aqueles irmãos que vão dar abertura para isso. Então, se eu estou aqui com os meus pensamentos, com a minha vibração naquele mesmo grau que eles estão, eu dou abertura para que eles consigam me acessar, para que eles consigam me atormentar, né? E eles, como a Joana diz aqui, eles conseguem até influenciar a nossa organização física e a nossa organização psíquica. E é por isso que é muito importante a gente estar sempre vigilante. Vigilante, porque a gente acaba colocando esses irmãos como os culpados de tudo. Ah, eu tô aqui sendo atormentada porque ele é um vilão e eu sou boazinha, né? A gente já fez isso um dia. Inclusive, ela vai falar lá no final, né? Dar um tapa do bem na nossa cara, digamos assim. E outra coisa que eu queria aqui destacar é o quanto que eles veem o amor de forma deturpada. Como ela coloca aqui. Acreditam-se traídos pela fidelidade dos que ficaram na carne, convertendo-se em algozes impiedosos. Então, primeiro, gente, vamos lembrar que esses espíritos, eles não começaram a ter essas noções, essas visões, enfim, essas formas de pensar quando eles se desprenderam da carne. Não. Eles estão carregando aquilo que eles já cultivavam aqui na Terra. Encarnações também, né? Exatamente. Então, quantos irmãos a gente não conhece, ou a gente mesmo é assim, de achar que aquele nosso parceiro, aquela nossa parceira é a nossa posse, né? A nossa propriedade. A gente acaba colocando ali amor e posse no mesmo saco, achando que é tudo a mesma coisa. Então, quando eles desencarnam e vê o seu cônjuge seguindo a sua vida, tentando seguir a sua vida, né? Tentando ser felizes de alguma forma, eles vão acreditar que aquilo é uma traição, como ela coloca aqui, né? Acreditaram-se traídos pela fidelidade. E eles não querem, de fato, ver os seus parceiros felizes. Olha como isso é perigoso. Aceitar a realidade, né? Aceitar que deve-se fazer isso de outra forma. Acho que é por ignorância mesmo, ou realmente a realidade é bem dura e às vezes até medo da gente encarar a realidade, né? A gente foge imaginando outra situação e acreditando naquilo que imaginaram, né? Exatamente, exatamente. E aí tem pessoas que elas agem assim aqui, encarnadas, estão, não quer aceitar uma separação, né? Não querem ver a pessoa seguir em frente. E quando a pessoa desencarna, acontece, gente, do mesmo jeito. A gente não vira santo quando a gente desencarna. Por isso que a gente tem que ser muito vigilante aqui e também lá, né? Tudo que a gente está fazendo aqui, está pensando, atraindo, vai acontecer a mesma coisa do outro lado, não vai mudar nada. A questão aqui é a gente se policiar. Se a gente não aprender aqui, a gente vai aprender do outro lado, vai aprender da outra encarnação. Mas a gente tem que aprender. Uma hora a gente vai encarar, esses defeitos que a gente tem, que a gente foge, um dia vai chegar, cedo ou tarde. Mas o bom é você procurar trabalhar logo no seu tempo e não ficar deixando para a próxima encarnação, porque às vezes a próxima encarnação pode ser bem pior do que agora, né? Então, aproveita a oportunidade aí, né? Difícil, exatamente. Mas é necessário, necessaríssimo, porque você tem que aproveitar essa encarnação, fazer o máximo que você pode para mudar, para perdoar, para fazer assim, não com pressa, no seu tempo. A gente não vai pagar todas as nossas dívidas nessa encarnação, mas fazer o máximo que a gente pode aqui, para voltar com menos dívidas possível. Não aumentar as dívidas, né? É diminuir, não aumentar. Até porque se a gente começar agora já esse nosso processo de transformação, dentro do nosso limite, pode ser que as nossas dívidas sejam suavizadas, não é? Tem essa possibilidade aí também. Exatamente. Que o amor cobre multidão de pecados. Já dizia, eu esqueci quem falou isso, desculpa, acho que foi Joana, não sei se foi ela. Sei que eu escutei isso muito de minha mãe, de minha tia, mas o amor cobre multidão de pecados. Mas a gente não deve descartar a responsabilidade dos nossos erros, né, que a gente cometeu
A gente tem que, vai ter horas que a gente realmente vai precisar pagar, vai precisar passar pela dor, para a gente aprender. E essa história toda aí de reforma íntima, de encarar os medos, a gente deve aceitar. Quando a gente não conseguir ali, a gente pede ajuda. E assim vai, gente. Todo dia tentando um pouquinho, não se desesperar. A gente não vai suprir tudo nessa encarnação, não. É devagarzinho mesmo. Exatamente, mano. Exatamente. Vamos Sim, lá. vamos. Quer ler, eu leio. Pode ler. Ignoram a situação em que se encontram. Não aceitam, na verdade, né? Aparvalhados ante a realidade veraz da desencarnação, que desvelou para eles as revelações da imortalidade. Despertam infelizes, aprisionando-se às malhas dos objetivos oníquos a que se ligaram na Terra. São portadores de reminiscências vigorosas. Antigos possuidores de moedas que se enferrujam, distantes do uso. Verdugos de paz alheia que se esqueceram de amar. Vencedores dos jogos da ilusão que se distanciaram da verdade. Ladrões da felicidade de muitos que converteram o lar em inferno e o cônjuge em escravo. Vou dar uma paradinha aí, é que fala da ignorância, que a ignorância é ignorar, né? É não aceitar, é não buscar o entendimento, porque tem uma frase bem conhecida: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade e o autoconhecimento é a libertação do espírito, não é? É dali que ele vai começar a colocar em prática. Ele conhecendo, ele entende do que está sentindo, é um pouco mais fácil, né? E ainda difícil. É um pouco mais leve você tentar, você tomar a iniciativa de mudar algo. Mas quando você não aceita, como ele fala aqui, ignora a situação. Ou seja, eles não aceitam que estão desencarnados, que estão do Sim. outro lado. Não aceitam que realmente erraram, que do estado que eles estão, como eles mesmos se colocaram. Eles não aceitam, acho que foi terceiros que erraram com ele, não foi ele. Então, pela ignorância de se deixar levar pelo dinheiro, pelas paixões, né? Pelos vícios, essas são as consequências. Não tinha como ter outras consequências. Então, naquele momento, ele não aceita. Ele acha que eles fizeram certo na maturidade deles ali no momento. Já que eles fizeram aquilo ali, erraram, eles têm que aceitar onde eles estão e recomeçar. E pensar para frente. Mas, infelizmente, a gente é assim. A gente, quando erra, se cobra bastante, se culpa muito, às vezes age de uma forma ignorante também, porque a gente tem se colocado da forma daqui. E eu também li, eu lembrei de um ponto, eu estou estudando com o pessoal do meu centro o livro Libertação, de André Luiz, da coletânea dele, né? Que fala de um caso de um espírito que estava obsediando uma mulher. Aí, esse espírito tinha uma história por trás, porque às vezes a gente julga de fora, obsessor, não sei o quê, eu não gosto dessa palavra muito assim. Acho que é o irmão que está precisando de algo, né? De ajuda. É um irmão ignorante que tem uma história por trás. Ele está fazendo aquilo ali não é por qualquer motivo. Há um motivo por trás. Porque você fez algo, você deve algo. Então, às vezes, a gente tem muito essa crítica de, vou me livrar. Não. A gente tem que se preocupar e se responsabilizar pelo que a gente fez. Mesmo inconscientemente, a gente não lembra. Mas o que a gente deve fazer é se esforçar aqui e melhorar a cada dia e não guardar mágoa, não atrair, né? E fazer com que o nosso exemplo faça com que esse irmão mude. É o objetivo da gente aqui. Então sempre há uma história por trás. Ele não vai ali por qualquer motivo, né? Eu vou ali para não sei o quê. Não, tem uma história. É como se fosse a da gente também. A gente, por exemplo, tu me fez uma coisa ruim. Aí a gente desencarna. Aí eu vou te atormentar. Eu fico 24 horas por dia do teu lado em casa, imagina. Aí, entender, se tem uma história, só um exemplo, tá? É uma história Sim. mesmo. É o respeito pela dor, né? Também. E eu acho que isso é uma bagagem que a gente carrega das religiões mais tradicionais também, porque a gente tem Sim. lá a visão do demônio, do diabo, e quando a gente chega no espiritismo, às vezes a gente troca esses termos por obsessor, porque a gente está ali só culpando aquele espírito e não está vendo realmente isso que tu está falando, né? Nada vem da Do que gente, está né? por trás. Exato.
E aquilo que a gente estava falando, a gente coloca muito aquela pessoa como o inimigo e a gente como vítima. Sendo que, gente, é só a gente dando abertura para eles chegarem até nós. E se Deus está permitindo também que isso aconteça, a gente sabe que tem um motivo. E é justamente isso que a Babi está falando, da gente poder ser exemplo, da gente poder ajudar, e como até a Joana vai falar lá no final as orientações, né, para que a gente faça isso, que a gente não tenha, que a gente não se esqueça disso, na verdade. Então, isso que tu está falando também é muito importante, da questão da ignorância deles aqui no início, né, dessa segunda parte. Eles estão ignorando a situação que eles se encontram. Lembrar que por conta deles estarem tão cegos, né, através das questões materiais, quando eles chegam no plano espiritual, primeiro que assim, todos nós, quando temos a morte do nosso corpo físico, a gente passa pelo processo de perturbação espiritual. Isso é normal. Aquele momento que a gente vai estar tentando se encontrar, onde é que eu tô, o que está acontecendo, eu morri, enfim. Só que, dependendo do quanto que a gente botou os bens materiais acima dos bens espirituais, né, todas essas questões que a gente está falando aqui, esse processo vai ser mais longo. Inclusive, eu até separei aqui um trecho, deixa eu procurar aqui. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 155A, que Kardec vai dizer naqueles comentários, né? A morte é apenas a destruição do corpo e não a desse segundo envoltório, que seria o perispírito. Que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação comprova que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, né? É um processo que ele é demorado mesmo. Se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Então, esses irmãos, né, que ele coloca, naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas, meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida. Então, por mais que esse processo seja longo, desse desprendimento do perispírito, não quer dizer que naquele corpo ainda tenha vida, não. Mas ele está tão ligado ao seu corpo, tão ligado às questões materiais, que ele pode estar até sentindo tudo que está acontecendo com o corpo dele, né? Que é no caso dos suicidas, eles estão ali sentindo o corpo dele se deteriorando. Por isso que é importante a gente buscar ao máximo, dentro do nosso tempo, se desprender desses bens materiais. É importante. Tem um comentário de José aqui, ele fala, muitas vezes alguns de nós é que obsidia, né? É a obsessão de encarnado para desencarnado. Sim. Cadê? Irmãos sofredores, por um tempo que ter bom senso. Análise sempre, claro, dentro da lei de sintonia, assim. A gente procurar sempre, porque infelizmente hoje, às vezes sempre coloca a culpa. Acontece uma coisa ruim na vida da gente, é culpa de obsessor, é culpa de fulano, de ciclano, até os encarnados também botam culpa, né? Enfim. Exatamente. Ai, gente. É assim mesmo. Quem nunca fez isso, na verdade, né? Mas enfim, a gente está aprendendo. Vamos embora aprender. Eu parei na parte, cadê? São os gozadores de todos já és. Então vamos lá, gente. São os gozadores de todos já és que triunfaram em rios de lágrimas, atingindo culminâncias com a máscara da hipocrisia afivelada à face em jornadas subalternas. Morreram, sim, mas não se consumiram no túmulo. A vida os aguardava além da morte, com os painéis das experiências malogradas, a se desdobrarem indestrutíveis. Desequilibraram-se ao impacto da consciência violentada pelo pavor que se torna verdugo ou pelo remorso que se faz vingador de si mesmo. Intranquilos, perturbam e afligem quanto se lhes vinculam pela identificação de pensamentos e atos. Então, eu acho que a partir desse momento da perturbação espiritual, né, desse choque que eles recebem lá no plano espiritual, aos poucos eles vão tomando consciência do que está acontecendo e eles podem lembrar das coisas que eles estavam fazendo. E, gente, isso causa uma culpa no espírito, normal, uma culpa muito grande, né? Como ela coloca aqui, ou ele vai se tornar prisioneiro dessa culpa, ou pelo remorso ele vai se fazer um vingador de si mesmo. Olha só, de si mesmo. Porque ele não se vê de forma amorosa, ele não se vê como um espírito que era suscetível de falha, talvez, por conta desse orgulho dele, né? Dessa vaidade. Então, eles acreditavam, já que eles estavam cegos,
que aquilo que eles estavam fazendo aqui na Terra era o certo. Talvez fosse o único caminho que eles enxergassem naquele Sim. momento, né? E facilmente eles não conseguem admitir que eles estavam falhando. E essa queda por conta do orgulho, por conta da vaidade, pode fazer com que eles, isso que a Joana está falando, né? Eles comecem a se ligar aos espíritos encarnados que estão naquela mesma sintonia que eles, de culpa, de aflição, de tormento mesmo, de tormento que eles estão causando para ele. Às vezes eu acredito que tem espíritos que nem se dão conta de que eles estão fazendo isso, como a gente encarnado não se dá conta, Não né? percebe. É muito mais pela ignorância. Cadê? Tem um comentário mais. Sim, eu dou um alô aqui. Lúcia Mara entrou. Marco Lourenço, já bem-vindo, querido. Kátia. Maicon, cadê? É isso mesmo. Rosane. Felipe. Andressa, seja bem-vinda. Bruna. Mônica. Carol. Kátia. Acho que é outra Kátia. Outra Kátia. H. Bezerra. Caroline. Rogéria. Cláudia. Astro Gildo. Maia Insta. Acho que esse é o pessoal que chegou aí. E aquele, a Bem-vindos. Aninha, né? Exatamente. Sim. Sim, Quer queres falar mais comentar alguma? alguma coisa? Não, é isso mesmo. É algo que se remete muito à nossa ignorância, né? Que a gente não aceita, né, realmente o nosso estado, a gente não percebe que está aflito, que está sofrendo. Às vezes a gente acha que aquele caminho que a gente está ali é o certo. Sim, É o certo mesmo. Porque a nossa maturidade também, a gente também deve se julgar porque errou, porque a nossa maturidade ali no momento era aquela. Mas o que importa não é o erro, porque o erro está fazendo parte da nossa evolução, do nosso crescimento. A questão toda é você acordar ali e entender que aquilo está fazendo parte, né, do caminho. E você recomeçar, sendo aqui ou desencarnado. Acho que exato. desencarnado é um pouco mais vulnerável à questão de sintonia, não é? Porque o estado que ele está ali, o ambiente que ele está ali é o estado mental dele. Exato. Eu acredito, eu acho. Assim, eu não vou estar colocando minha opinião aqui, né? A gente tem que se basear na doutrina. Mas acredito que seja um pouco mais complicado, porque eles estão sem a carne. Porque justamente existem também espíritos que vêm até nós por conta de sensações e tal, pela ignorância também, que eles vêm ter aquelas sensações ainda, não é? De vícios, pronto. Acredito eu que seja um pouco mais difícil. Exato. Deve ser perturbador mesmo para eles, né? Muito confuso. Que é o que faz parte desse processo da perturbação que a gente estava falando, né? Da perturbação espiritual. É normal. E a verdadeira vida é espiritual, né? Então a gente esquece por um momento, acha que aqui é a verdadeira vida, Sim. mas lá é bem maior e bem mais amplo do que a gente imagina, né? O mundo lá. Exatamente. A gente não lembra disso, né? A gente já esteve lá, mas a gente não lembra disso, é normal. A gente tá lá todo dia, quando a gente vai dormir, a gente tá se preparando É para verdade. Kátia, aí minha querida também, aí ela faz parte do meu grupo aí do centro. Seja bem-vinda. Kátia Paixão. Vamos continuar aqui. Recorda-os com piedade consoladora, laborando em benefício deles com perdão. Evoca-os em tuas orações intercessórias, que os alcançarão em forma de lenitivo e esperança. Todos retornarão como tu mesmo, ao cadinho purificador da reencarnação. Ninguém está fadado à infelicidade sem termo nem às punições indefinidas. O Celeste Pai é magnanimidade e a sua misericórdia de acréscimo é sol que ilumina e aquece todos os seus. Então ele diz aqui que ninguém está fadado ao sofrimento, ninguém veio para cá para sofrer. Às vezes nosso sofrimento é opcional. A dor ela chega porque é necessária. Mas a gente alimenta o sofrimento por livre-arbítrio da gente, né? Exato. Por escolha. Então a gente tem que recordar que a gente não pode estar julgando esses irmãos, que esses irmãos têm uma história, têm uma vida que eles tiveram, não pode julgar a dor do outro, porque a gente às vezes fala, fulano está sofrendo, não, isso é besteira. Não, para ele não é.
Para ele ali, às vezes, é o fim do mundo. E aí você tem que fazer o quê? Às vezes a gente critica, não, vamos tentar ajudar, perguntar se ela está bem, se ela precisa conversar. Às vezes é só uma conversa que vai melhorar a cabeça dela no momento, né? Sim. Um abraço. No momento não tem como abraçar, mas quando a gente puder abraçar, a gente abraça, né? Orar por esses irmãos na hora do Evangelho no Lar, porque Evangelho no Lar é um encontro familiar, um encontro de ligações, né? Divinas, espirituais. E esses irmãos escutam de alguma forma, acho que, não sei se é por fora da casa, não sei, escutam de alguma forma, vão até a gente para aprender também. Exato, Então, a verdade. importância da vida no lar é muito importante, porque a gente, além de estar ajudando a gente, está ajudando quem está precisando. Às vezes, esses irmãos que estão, às vezes aparecem, ficam em nosso lar, às vezes ali estão procurando ajuda, né? Vem para cá para escutar algo. E a espiritualidade que vem ao nosso encontro no mesmo horário, no mesmo dia, auxilia eles também. Então é uma troca, né? É um auxílio, é uma prece. Uma prece não custa nada. Você faz uma prece para alguém, às vezes você não pode fazer algo por alguém e nem pode fazer algo maior por esse espírito, por esse irmão. Você faz uma prece, né? Porque a espiritualidade é consoladora, vai estar auxiliando, vai estar ajudando. Então a gente é como se fosse realmente um instrumento, um elo de ligação, uma tomada, né? Como a Carol já falou aí várias vezes, Carolzinha. Verdade, o bem é uma coisa tão acessível a todos nós, né? Como estava falando, não precisa ter dinheiro para tu fazer a prece, que como a Joana coloca aqui, as orações intercessórias, é uma coisa que todos nós podemos fazer, todos nós, gente. E eu gosto desse início aqui que ela fala, com relação a todos retornarão, como tu mesmo, ao cadinho purificador da reencarnação, né? A gente lembrar que eles não estão ali, eles não vão ficar para sempre no plano espiritual. Vai chegar também a vez deles de retornar à carne. E isso faz com que a gente tenha mais certeza de que Deus é um Pai justo, um Pai bom, um Pai misericordioso e que todos, gente, todos, sem exceção, por mais que a gente critique esse irmão, como a gente está falando aqui, por mais que a gente ache que ele não mereça, todos têm a chance de recomeçar. Inclusive nós também, né? E a gente, por vezes, como a gente está falando aqui também, a gente vê esses irmãos que estão nos atormentando alguém que nós amamos. O nosso primeiro impulso é sentir raiva, né? O nosso primeiro impulso, às vezes, é querer vingança, enfim, não sei. Mas são sentimentos que não são bons, né? É o nosso primeiro impulso por conta da nossa condição ainda. E olha o convite que a Joana nos faz, né? Olha a orientação, a visão que ela vai nos trazer, de buscar, na verdade, a caridade, buscar o perdão desses irmãos, porque isso vai ajudar muito eles, muito. Através do exemplo. Então, se tem alguém ali me ofendendo o tempo todo, tentando me afetar de alguma forma negativa, eu vou lá e ofereço a outra face, né? Tento ajudá-lo de alguma forma, isso vai assustar aquela pessoa, porque ela não está esperando isso, ela está esperando que eu revide, né? Eu revide a altura. E não, a gente está ali oferecendo a outra face. E é a partir disso que começa também o despertar dela. Falar, opa, tem alguma coisa errada aí. Por que essa pessoa também não está tentando me fazer mal? Por que ela está tentando me ajudar, na verdade? O que é isso? Então, é também uma forma de ajudar essa transformação daquele espírito que está precisando e muito naquele momento, né? Não, já ia falar uma coisa que tá depois só. Pode continuar. Ajuda. Vamos lá, gente. Ajuda-os por sua vez, como ontem te auxiliaram outros corações dos quais não recorda. Gente, que lindo. E participando da desdita deles, agradece a doutrina espírita que te ergue o véu que ocultava a realidade do além-túmulo, convocando-te para a conduta reta e o dever superior. Não importa que sofras na via edificante, não reclames as agonias na austera caminhada. Não acredites levianamente que as dores e perseguições deles, que te chegam aos ouvidos da alma pelo veículo da mediunidade ultrajada, na obsessão ou pela informação medianímica no socorro psíquico, possam converter-se em devaneio social para as horas vazias, fazendo-te arrogante, quando fores convocado à dialogação evangelizante. Compreende-os e prepara-te igualmente. Embora a carne moça e estuante pareça um casulo que te defende, atingirás a sepultura, tragado pela desencarnação. E se a irresponsabilidade assinalar teus dias,
mesmo que finjas ignorar a verdade com o contato com o mundo espiritual te ensejou, te tornarás igual a eles e jordearás perturbado até o momento em que, buscando alguém, anseies como eles agora pelo socorro sincero e a compaixão cristã. Gente, olha isso, ajuda-os, porque teve um momento que a gente precisou dessa ajuda e alguém nos ajudou. Lembrar que às vezes a gente acha que a gente é tão superior a esses irmãos que estão nos atormentando, esse irmão mais frágil, sendo que a gente tá todo mundo junto ali, tá todo mundo junto. Então, a gente também precisou em algum momento do auxílio de irmãos que são mais esclarecidos que a gente. Então, que a gente possa, como é que eu posso dizer? Que a gente possa também oferecer, enfim, não era essa palavra que eu ia dizer, mas oferecer a ajuda que nós já recebemos um dia, uma troca. Retribuir, uma troca né? constante. Exatamente, exatamente. E quando ela fala também aqui, quando ela fala isso, ela lembra que nós não somos perfeitos, que nós não devemos agir sempre como se estivéssemos acima desses irmãos. E cabe a nós compreender o que está acontecendo e também se preparar, que é o que ela fala nesse último parágrafo aqui. Porque se a gente também começar aqui, ou continuar, né, que a gente já pode estar dessa forma, a se dedicar muito às questões materiais, ao apego, se tornar também cego, a gente vai caminhar da mesma forma como eles. Porque eu vou chegar no plano espiritual e, mais uma vez, eu não vou chegar lá e vou me tornar sã. Não. Se eu estou aqui muito apegada à minha casa, muito apegada às minhas roupas, o que quer que seja o meu bem, o que quer que seja, aquilo que o dinheiro me dá, enfim, eu vou chegar lá e eu vou querer continuar tendo isso. Se eu estou apegada às pessoas, como a gente está falando aqui também, né, da relação que vê o amor como posse, se eu sou muito apegada àquilo, eu vou querer continuar estar perto o tempo todo, eu não quero que ele siga a vida dele ou siga a vida dela, porque tem que me amar para sempre, tem que me ter pra... Não, gente, olha só como isso é perigoso. A gente vai caminhar da mesma forma, a gente não enxerga o quanto que é fácil cair nessas tentações, vamos dizer assim, né? Então, as nossas visões, as nossas condutas, a nossa consciência, tudo isso que a gente carrega aqui vai nos acompanhar no além-túmulo. Por isso que é muito importante que a gente busque compreender a condição desses irmãos, que a gente busque ajudar. Eu acho que assim a gente também vai se esclarecendo, né? Vai sabendo que, olha, poderia ser eu no lugar dele. Ou eu já posso ter passado por essa situação, né? Mas eu consegui permitir que essa luz do conhecimento chegasse até mim. Como eu falo da doutrina espírita, que é uma doutrina que consola, que é uma doutrina que esclarece, a gente deve ser muito grato por isso. É uma coisa que educa o nosso espírito, né? E que também mostra pra gente que nenhuma situação é definitiva. Então, se eles estão ali naquele momento, nessa condição frágil, saber que também vai chegar o momento deles de se melhorarem, que eles vão em algum momento, né, ouvir o convite que está sendo feito a eles e também a nós, de buscar o amor, de buscar o perdão, não só o perdão daquilo que os outros fizeram a nós, mas também perdoar as nossas falhas, como a gente está falando aqui, faz parte desse processo. E assim a gente vai conseguir todo mundo junto seguir, né? Cada um um tempinho. Infelizmente, a gente não tem paciência para essas pessoas, né? A gente não tem nem paciência nem pra gente, né? A gente tem paciência com as pessoas. Erram, a gente erra, a gente acha que só os outros erram. Fulano não muda, fulano não sei o quê. A gente não tem paciência, não. Mas a gente é mais que é mais chato que a outra pessoa. Então a gente que não tem paciência com a gente, né? Verdade, mano. A gente ainda não tá se enxergando, né? Olha no espelho todo dia ali e fala, você é capaz, você vai ser melhor hoje, né? Então, é Nossa. palavras sentidas, tá, gente? Às vezes a gente fala palavras ao léu, não é palavra que você está falando, sentindo e pedindo realmente auxílio, porque a gente não sabe como é que vai ser o dia da gente. Então, Verdade. assim que a gente acorda ou quando a gente vai dormir, a gente sempre tem que pedir proteção, pedir para a espiritualidade assistir a gente, pedir para que ela nos dê a oportunidade do outro lado para a gente estudar, trabalhar. Porque o espírito não descansa, o que descansa é o corpo da gente. Então, que a gente vá, trabalhe, estude. Quando a gente voltar para o corpinho de manhã, que a gente acorde renovado, que a gente sinta que Deus está presente ali em seu lar, junto de você, e que você veja aquele dia como um dia de recomeço. A gente não se amargurando mais com os erros. Se errou, errou. Ontem foi ontem.
Infelizmente, algumas coisas ainda vêm à nossa memória porque a gente não tem como esquecer, porque senão vai ter Alzheimer, não tem como, né? Então, tem que ressignificar. Uma Exato. coisa, um detalhe importante é que eu comecei a falar sobre isso de manhã cedo, que eu tenho um grupo no Telegram, vou até falar no finalzinho, que falou sobre passado e futuro, para a gente não ficar lá lamentando. Teve uma livezinha muito legal de, cadê o nome dela? Júlia e Vitor Von falando sobre isso também. E agora Júlia, também, ou perfeito. seja, o dia todo foi em torno disso. Ou seja, será que é coincidência? Não, é um recado. Recado. É recado, tem que, ó, escutar. Desde manhã Sim, cedo, começou de manhã exatamente. cedo, viu? Cedinho. Porque é verdade, às vezes, gente, acontece, né? A gente tá ali na palestra, a gente ouve uma coisa, opa, será que isso foi pra mim? Vou fingir Sim, que não, vou fingir que é. não foi, vou me manter aqui. Olha só o perigo, né, gente? A gente tem que lembrar que somos ainda imperfeitos, que a gente ainda precisa de muita coisa e agradecer tudo isso que a doutrina espírita nos proporciona, né? Até teve a Kátia aqui falando, a doutrina espírita é maravilhosa. O Sim. quanto nós temos que ser gratos, porque se não fosse pela doutrina, eu não sei vocês, mas gente do céu, eu não sei o que que seria de mim nesse momento, viu? Eu de pequenininha já comecei ali na evangelização, comecei a sentir às vezes Olha, os bagulhozinhos, né, da mediunidade, já desde pequena. Então minha mãe falou, Mina, a responsabilidade é grande, vamos muito trabalho, não é assim. As pessoas falam que é uma coisa, é privilegiada. Não, é trabalho mesmo, é muito trabalho. Isso de pequena, quando eu era é novinha verdade. mesmo, eu já comecei a sentir as coisinhas da mediunidade Uhum. já. Novinha. É, mano, trabalho mesmo. O trabalho não falta, viu, gente? Quando a gente tá preparado, ele aparece. Não, é muito importante. E você quer fazer, gostou da live? Fez as considerações Ai, finais? sim. Quero mais uma vez agradecer, viu, Babi, pelo convite. Vou chamar As mais, não se preocupe lives, não. pode chamar. As lives elas se tornaram assim mais difíceis de acontecer, né, por conta da minha rotina que voltou com tudo, mesmo durante a pandemia. Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu abraço, porque a gente fica aqui nesse momento, a gente primeiro se prepara para estar aqui com vocês, né, para não falar uma baboseira representando a doutrina. E é um momento que a gente consegue recuperar as nossas energias, sabe? Ela dá um alívio no nosso Uhum, coração. É muito bom ter essa troca. A gente está aqui, tem gente que não está conseguindo ir na sua casa espírita, então é uma forma da gente se manter, digamos que se manter bem, se manter vigilantes, lembrar mesmo, porque tem coisas que a gente já ouviu, a gente está aqui lembrando vocês, lembrando a gente também, principalmente, daquilo que a doutrina nos uhum. traz. Então, eu queria mais uma vez agradecer quem esteve aqui com a gente, quem vai assistir depois também, que a gente possa se manter sereno, se manter vigilantes, enfim, se manter bem, principalmente durante esse momento da pandemia, né, que nós estamos sendo cada vez mais convidados a isso. Que a gente possa fazer o bem que esteja ao nosso alcance e sempre, sempre, sempre partilhar isso. Agradecer todo dia, né, por oportunidades. E não reclamar da oportunidade, não reclamar disso, reclamar daquele que tem a Isso, maniazinha bonita de reclamar. verdade. É complicado. Queria agradecer aqui às pessoas que tiveram presentes aqui na live. Todos vocês, muito obrigada, porque é sempre bom, sempre contribui, né, com algo, com um comentário, uma ideia, porque a gente realmente aprende. Às vezes não vem coisas na nossa cabeça, as pessoas vão falando e vai acrescentando, né, vai aprendendo. Tô dando Verdade. um tchauzinho aqui pro pessoal. E você quer fazer a prece final? Eu faço, né? Você já fez inicial já, eu faço a final. Minha... Quero ser agraciada também com uma prece. Vamos embora. Terminar. Vamos lá. Vamos respirar um pouco, acalmar o coração e pensar no nosso amigo Jesus, à nossa frente, em qualquer lugar que você esteja neste momento, sentada, um lugar confortável, né? Onde você esteja, e pense na imagem dele, de braços abertos, sorrindo para você, porque esse sorriso nos diz para a gente não desistir, para a gente seguir alegre, bom ânimo todos os dias.
E que essa lição de hoje sirva para a gente se vigiar mais, orar mais e prestar atenção no que a gente está fazendo na nossa encarnação, o que a gente está pensando, alimentando, as nossas palavras, o que a gente está saindo da nossa boca. E muita gratidão pela presença da espiritualidade, que sempre nos acompanha, sempre nos observa e sempre nos intui a cada momento. E que a live de hoje sirva para a gente aprender mais uma lição, mais um aprendizado. Que assim seja. Ai, ai, gente, coisa maravilhosa. Minha mãe aí chegou, Linda Mi Viegas, vê que nome lindo. É muito bonito o nome dela, é diferente. Muito construtiva e esclarecedora, muita paz para todos nós, assim seja. Espero que o senhor esteja bem aí também. Muito obrigada, gente, de verdade. Eu já recarreguei aqui as energias, agora eu vou cuidar da vida aqui. Eu do também. esposo. Muito Eu obrigada, também, gente. querida. Querida, assim fala querida, as pessoas falam queridas. Tanto é que o nome do grupo do Telegram é Queridas e Queridos. Então, quem quiser entrar lá, o link do perfil, tá? Daqui a pouco eu compartilho. Se quiser lá entrar também, tem mensagem todos os dias do Caminho, Verdade e Vida, que eu tô lendo. Ai, amo. Mensagem por dia. E o primeiro livro foi o quê? Momentos de Felicidade, que eu li também, tá lá no Story. Bom, quem quiser entrar, tem o YouTube também, que eu tô colocando as lives lá, porque tem pessoas que não têm acesso ao Instagram. E tem o Facebook também, que eu atualizo lá, faço umas atualizações de mensagens, tá bom? E o Encontro Espírita também, a gente tem que divulgar também. Taperinha é muito perfil, né? Eu vou divulgando aos poucos, aí vocês vão... É muito trabalho. É mesmo. E Todas amanhã as tem live. plataformas. E amanhã tem live no perfil que eu tô fazendo do meu centro, que é Tapé.Urinha de Jesus. Taperinha de Jesus, o nome do meu centro. Todo dia, às 7 horas da manhã, eu tô lendo o livro Filho de Deus. 7 horas da manhã, gente. Não tô mandando acordar cedo, acordar alegre, né? Feliz, orando. Tem gente que não gosta, Verdade. não tem problema. Muito obrigada. Um beijinho no coração de todos vocês. Tchau, Obrigada, viu, gente. querida? Querida. Chamarei de novo. Eu que agradeço. Beijo. Tchau.